capítulo 21, do verso 18 ao 20, que vai dizer assim: De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram espantados: Como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedides em oração, crendo, recebereis. Mas eu quero ler um outro texto, que Marcos também conta esse mesmo fato. No Evangelho de Marcos, capítulo 11. No verso 12, que vai dizer assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. E no verso 15, ao chegarem a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Para você entender, então ele saiu de Betânia, e antes de entrar em Jerusalém ele encontrou essa figueira. Buscou frutos, não tinha, só tinha folhas, embora não sendo época de figos. Ele a amaldiçoou e entrou na cidade, expulsou os cambistas que ali vendiam. E no final do dia, no verso 19, vai dizer assim: Caindo à tarde, saíram da cidade. No verso 20 do Evangelho de Marcos, capítulo 11, vai dizer: Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. No verso 22, ao que Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que se diz, lhe será feito. Não sei se você percebeu que nesses dois textos que nós lemos tem alguma coisa diferente aí. Mas antes de começar a ministrar, eu quero que você só escute aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, vai dizer assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então, quando você lê Mateus, capítulo 21, do verso 18 e 20, vai falar que a figueira secou-se, né? De manhã voltando para a cidade, ou seja, voltando para Jerusalém, Mateus ele não vai contar o fato igual Marcos. Marcos vai dizer que num dia anterior teve a entrada triunfal. Jesus Cristo entrou na cidade, o pessoal colocou lá as suas capas, colocaram folhas de palmeira, Jesus Cristo passou, as crianças cantando e tudo muito bonito. Os sacerdotes repreenderam e ele falou, é da boca das criancinhas, tá? O prefeito levou. Chegando no final da tarde, ele vai para Betânia. No dia seguinte, eles saem de Betânia indo para Jerusalém. Ele vê essa figueira que não tinha frutos, tinha somente folhas. Ele amaldiçoou, entrou na cidade novamente, chegando lá, expulsou os cambistas que vendiam e negociavam e voltou novamente para Betânia. No dia seguinte, então, quando eles passaram, eles viram que a figueira que ele tinha amaldiçoado na manhã anterior estava seca. Só que Mateus ele não vai contar nos mesmos detalhes. Eu vou ler de novo.
Porque no capítulo 21, verso 18, vai dizer: de manhã, ao voltar para a cidade, ou seja, saindo de Betânia e voltando para Jerusalém, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. O que é imediatamente para você? Sempre quando eu leio esse texto, eu imaginava assim, que Jesus Cristo chegou na figueira, olhou para ela, procurou frutos, não tinha. E porque não tinha frutos, embora não fosse época, Marcos vai deixar bem claro que não era época de figos. Mateus não vai contar esse detalhe. E por que ele não conta esse detalhe? Porque Mateus, conforme nós lemos em Atos, Jesus Cristo fazia para ensinar. Então não era apenas não era apenas um acontecimento histórico que eles estavam escrevendo ali. Eles não eram escritores, eles não eram biógrafos dos atos de Jesus, mas sim, eles eram discípulos, eles aprendiam com Jesus. E aquilo que eles aprendiam, eles escreviam. Então, Mateus, ele aprendeu algo, ele aprendeu muita coisa com aquele ato de Jesus Cristo. Ele aprendeu que quando se tem a autoridade, a fé e o poder de Deus em si, ele libera uma palavra e acontece. A fé em movimento. E tanto é que Jesus Cristo fala: se tiverdes fé, não duvidades. Não somente acontece isso, mas acontece coisas maiores. Se você dizer ao monte: ergue-te daqui, vai acontecer. Então, para ele, a figueira, Jesus liberar uma palavra, dizendo que a figueira não mais produziria frutos em uma manhã, e na manhã seguinte ela está completamente seca, para ele isso era imediatamente. Mas para mim, quando eu lia imediatamente, é imediatamente. Imediatamente é tipo assim, ele acabou de falar, as folhas, caiu todas as folhas e ela secou. Então veja que já Marcos, ele já não conta nessa mesma perspectiva, ele é mais detalhista, porque Marcos ele vai investigar, ele vai perguntar, ele vai procurar informações, ele vai tirar informações com outras pessoas que presenciaram e que viram, porque ele não estava lá. Então as pessoas deram mais detalhes. Numa manhã aconteceu, ele foi para a cidade, aconteceu essas coisas na cidade, voltou para Betânia. No outro dia eles viram que a figueira estava seca. Então não há nenhum erro aqui na Bíblia. Isso não quer dizer que há contradição na Bíblia. O que acontece é que Mateus aprendeu alguma coisa, porque Jesus Cristo estava fazendo e ensinando. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos aprender e aplicar na nossa vida. Não é simplesmente ler como investigadores, porque tem gente que lê Bíblia como investigador. Ele quer investigar, quer ver os furos, quer ver as contradições que ele supõe ter. Mas na verdade, então Mateus presenciou o fato e aprendeu alguma coisa. Marcos investigou os fatos e aprendeu também alguma coisa. Então ele relata segundo ele aprendeu, segundo ele recebeu a instrução no seu espírito. Então, uma figueira ser amaldiçoada em uma manhã e na outra manhã ela está morta, para Mateus isso era imediatamente. Marcos não usou essa expressão, ele falou: cada um entenda como queira. Para você ter uma ideia, eu tinha aqui no meu quintal um pé de poncã. Quando eu comprei a propriedade aqui, ele já estava ali. E depois ele começou a morrer. Ele morreu um lado, começou a morrer de baixo para cima. Sei que ele demorou uns 3 anos para morrer. Então, de repente, alguém fala: morreu rápido. Mas se for ver, Mateus falou: morreu imediatamente. Ou seja, de um dia para o outro morreu imediatamente. Então, o que é imediatamente para você? Então, para mim, muitas vezes eu li esse texto e eu achava que, tipo assim, na hora que ele acabou de terminar a frase, nunca mais ninguém jamais coma fruto de ti, morreu. Mas não foi assim. Mas para Mateus foi imediatamente, porque ele nunca viu isso acontecer. Eu acho que ninguém nunca viu, então é mais do que rápido.
E o que me chama a atenção aqui é que Mateus ele relata o seguinte, ele usa, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. Esse nunca mais dá a entender que já tinha produzido fruto antes. E a partir de agora ela não produziria mais. Era uma figueira que produziu frutos em tempos anteriores, mas de agora em diante não produza mais. Marcos ele usa outra expressão. Marcos ele vai no verso 14 do capítulo 11, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Então, pela expressão de Marcos, dá a impressão que era uma figueira que nunca tinha produzido ainda. Nunca, jamais. Ele não usou a mesma expressão, porque o que Mateus estava entendendo era o seguinte, é complexo o meu raciocínio aqui, é complexo. Então não é nem fácil me acompanhar, porque eu já estou lá longe. Mas depois você começa a reler e fazer as perguntas e você vai ter as respostas. Mateus ele olha para a figueira e ele vê na figueira uma referência a nós. Porque se você for analisar lá no Evangelho de João, capítulo 15, no verso 8, vai dizer: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Normalmente nós colocamos S's. Nós lemos o texto não tem S, nós colocamos, né? E nós lemos aí: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Eu acho que tu, quanto é crente, já está escrito uma coisa, ele lê outra. Muitos frutos. E assim vos tornareis meus discípulos. Ele está dizendo muito. Singular. Fruto. Muito fruto. E o próprio Jesus Cristo, quando se dirige à figueira, ele também vai usar da mesma forma. Nunca mais nasça fruto de ti. E Marcos vai dizer, nunca... Marcos 11, vou pegar na outra página. 11, 14. Nunca jamais alguém coma fruto de ti. Isso aqui já é outra coisa, é outra conversa. Mas para você entender o meu raciocínio, Ganzaroli. Então, para você entender o meu raciocínio aqui, ó. Mateus ele olhou, e assim como João disse que nós devemos produzir muito fruto, Mateus olhou para aqueles que servem a Deus e antes produziram frutos. Já haviam produzido muito fruto. Mas chegou uma época que ele parou de produzir fruto. Tinha folhas, mas não tinha fruto. Embora não fosse estação, não fosse época de figo, mas ali estava uma figueira. Eu não sei por que motivo. Por ser próximo à cidade, de repente alguém a regava com frequência. Então ela lançou folhas, muitas folhas, mas não tinha frutos. O que eu entendo aqui? Para você entender o que eu estou dizendo. Eu conheço pessoas que se converteram na mesma época que eu. E algumas depois que eu me converti, elas se converteram. Algumas delas saíram, foram para outros lugares, foram dirigir igreja, foram fazer a obra, e eu me perguntava, e eu me questionava: Senhor, eles estão crescendo muito mais rápido do que eu, eles estão indo muito mais rápido do que eu estou ficando para trás. E eu tinha uma preocupação muito grande de estar atrasado, enquanto que era a época de eu estar lá longe, eu ainda estava atrasado. Então a minha preocupação é essa, porque muitos
estavam indo, estavam fazendo, estavam dirigindo, estavam pastoreando e eu estava no mesmo lugar, como estou até hoje no mesmo lugar. Porque eu vejo se de repente alguém regou, então as folhas apareceram, mas não era época, não era tempo. Mas se foi regado, não era tempo de produzir fruto, mas tinha folhas, ou seja, se houve a preocupação de produzir folhas, tinha que ter a preocupação de produzir frutos. Então, o que eu entendo, Mateus estava dizendo o seguinte: nós, como servos de Deus, na presença de Deus, temos que produzir fruto na estação própria. Nós não podemos nos antecipar, mas também não podemos nos atrasar. Se Jesus Cristo tivesse encontrado lá 1 ou 2 frutos, eu tenho certeza que ele não amaldiçoaria a figueira, mas não encontrou nenhum único fruto sequer. Não era estação, então ela não tinha obrigação nenhuma de ter frutos, mas também não era para ter folhas, era para estar igual às demais. Mas alguém regou, alguém de alguma forma, eu entendo que por ser próximo à cidade, alguém o passava por ali, despejava um pouquinho de água, alguém se preocupou em limpar em volta, alguém se preocupou em colocar um adubo, um esterco, então ela cresceu e deu folhas, mas não era época de frutos, não tinha frutos. Então, nós devemos atentar para o período da nossa preparação. Então, os verões, os outonos e os invernos, elas servem para que a planta chegue na época propícia, a época própria, ela produza fruto. No outono as folhas caem todas. Na primavera as flores desabrocham. Para você ter uma ideia, uma fruta temporona, ela produz antes ou depois do tempo? Você já fez essa pergunta? Eu já me perguntei, porque normalmente as pessoas dizem, a fruta temporona. Normalmente nós dizemos que as frutas temporãs, elas surgem antes. Por que elas surgem antes e não depois? Por que elas surgem antes? Porque nós contamos os tempos em dias e meses. Em janeiro começa o ano, em dezembro termina. Então, quando chega dezembro, encerra-se tudo. É como se nós passássemos uma borracha ou zerasse o cronômetro. Vamos começar tudo de novo. Então, começa de janeiro até dezembro outra vez. Então, é normal. Se você, nessa época, encontrar uma manga, uma mangueira florida e com frutos, você vai dizer temporã, ela produziu antes do tempo, porque não é normal ela produzir nessa época. Você vai encontrar de setembro, outubro para frente. Então qualquer coisa que acontecer antes de setembro e outubro, você vai dizer aconteceu antes, né? Mas só que se eu for ver, ela pode ter produzido depois, porque setembro, outubro do ano passado era para ela ter produzido. Ou de repente ela até produziu, não sei. Mas agora passou o tempo e ela produziu. Mas só que nós sempre vamos dizer, produziu antes. Produziu antes. Isso aqui é só para complicar um pouco. Então, perceba uma coisa. Então, Mateus, ele entende o seguinte. Esta é uma figueira que havia produzido frutos. Mas Jesus diz, nunca mais produza fruto. Já Marcos vai dizer, nunca, jamais produza frutos. Então, a importância de estarmos atentos ao tempo. Então, não é a velocidade com que nós vamos, é o tempo. Então, eu entendo que aquela figueira, ela tinha folhas, ela tinha aparência, ela tinha, vamos dizer, até preparo. Tem muitas pessoas que têm até o teológico, vamos assim dizer. Ele fez seminário, ele fez cursos e ele acredita estar pronto para exercer o ministério. Mas temos que atentar para ver se é a época.
Porque às vezes nós, na ansiedade de produzir muitos, como nós mesmos dizemos, né? Nós colocamos os exércitos aonde eles não precisavam estar e queremos produzir muitos frutos. E atropelar o tempo, a estação. Há um erro grave em querer ir rápido. Há um erro grave em querer produzir antes do tempo. Assim como há um erro grave em também produzir depois, querer produzir depois do tempo. Então, só para você entender o que eu estou raciocinando aqui, o que eu recebi no meu espírito. De repente nem todo mundo vai entender, porque essa é uma palavra para mim, que eu recebi no meu espírito para mim, porque já fazem 21 anos que eu sirvo a Deus. Embora eu nunca desejei pastorear a igreja, eu tenho um desejo de ser efetivo, eu tenho um sonho e um desejo de ser usado por Deus poderosamente. E os tempos vão passando e às vezes a gente fala, não está acontecendo nada. Mas os outonos que vêm sobre as plantas, sobre as árvores, elas fazem com que as folhas caiam. Logo em seguida vem o inverno, um choque térmico, que vai produzir nela, não sei como, mas a planta entende aquilo como que uma necessidade de reagir. Então ela lança novos brotos, ela lança novas folhas, ela lança novos ramos e novos galhos para sobreviver, e é onde ela vem a produzir frutos. É mais ou menos isso. Então, às vezes nós nos preocupamos em produzir frutos e nos esquecemos de observar as estações, as épocas exatas, cada uma delas ao seu tempo. Então, para que você entenda, nesta noite, Mateus estava dizendo o seguinte, ele usa a expressão, nunca mais nasça fruto de ti. Porque existem pessoas que produziu fruto, mas não é época de parar de produzir fruto, então parou de produzir e agora está vivendo as glórias passadas, a beleza do que passou. Quando eu fazia. Então tem muita gente que usa essa expressão, quando eu era, quando eu fiz, quando eu fui. E ele vive de glória passada. Então, ele tem folhas, mas quando busca seus frutos, não os tem. Então, Jesus Cristo diz, nunca mais nasça fruto de ti. Não que ele não queira, mas é que se é época de produzir e nós não estamos produzindo, então nós não temos utilidade. Mas o que são frutos? O que é o fruto? Até eu estou mal acostumado. O que é o fruto que nós devemos produzir? De repente nós ouvimos missionários falando das obras missionárias em outros países, nós também queremos produzir, nós também queremos fazer missões. De repente nós vemos evangelistas evangelizando de uma forma dinâmica, uma evangelização urbana, então nós já queremos também ser evangelistas. Então nós não sabemos o que é que nós devemos produzir. Para você ter uma ideia, tem muita gente na Bíblia que não ganhou almas. Tem muita gente na Bíblia que não operou grandes milagres. João Batista, acabei de falar dele semana passada. Eles tinham uma mensagem, ele anunciava o reino dos céus, mas se comparar João Batista com Eliseu, diríamos que Eliseu produziu muito fruto, Elias produziu muito fruto e diríamos que João Batista não produziu fruto. Mas se nós for vermos, Jesus Cristo diz que entre os nascidos de mulher não existe ninguém comparado a João Batista. Ou seja, Daniel, Ezequiel, Elias, Eliseu, isso aí, fichinha. Ele é maior do que eles. Mas ele não fez nenhum sinal, nenhum milagre, nenhum acontecimento grandioso. Mas Jesus diz,
entre os nascidos de mulher, ninguém se compara a João Batista. Então, o fruto que nós devemos produzir não se trata de muitas coisas que fazemos, mas aquilo exatamente o que fomos chamados para fazer. Um camarada muito conhecido na Bíblia, Davi. Davi fez grandes coisas. Mas diga para mim o que foi que o pai de Davi fez. O pai de Davi gerou Davi. O pai de Davi gerou Davi, ensinou Davi. O pai de Davi não fez grandes coisas. Ele só foi o pai de Davi. Não estou dizendo que nós devemos cruzar os braços e falar, eu vou ser só o pai do fulano e pronto. Não, mas é que de repente, se nós compararmos o que alguém está fazendo com aquilo que nós estamos fazendo, vamos achar que alguém está fazendo muito e nós não estamos fazendo nada, ou aquela pessoa tem um chamado importante e o meu chamado é nada. Calma, sossega, dá tempo ao tempo, mas enquanto a estação de produzir fruto não chega, vai se fortalecendo no Senhor, vai se enchendo de poder, de sabedoria, porque vai chegar a hora. O que o Espírito de Deus falou ao meu espírito quando eu estava indagando a Ele, porque muitos foram, porque muitos estavam lá longe, eu estava aqui, o que o Espírito disse ao meu espírito foi, calma, o teu ministério é ministério curto. O teu chamado é para poucos dias. Ou seja, o meu ministério é para velhice, vamos dizer assim. Agora é tempo de me preparar. De repente eu estou vivendo um outono onde as folhas estão todas ao chão. Depois vem um inverno, onde parece que está tudo morto. Mas depois vai surgir a primavera, onde vai vir as folhas e as flores e os frutos nos verões. Então, dessa época para cá eu me tranquilizei. Alguém está indo? Pode ir. Vai na paz. Produza o teu fruto, que eu vou estar produzindo o meu. Para que você entenda. Então, Marcos já usa a expressão nunca, jamais. Ou seja, dando a entender que aquela era uma figueira jovem, que nunca tinha produzido frutos ainda, mas estava ali toda cheia de folhas e não tinha frutos. Então, aqueles que vão antes do tempo. Se no primeiro caso é aqueles que já tinham ido, produziu frutos e agora não estava produzindo mais porque parou, vivendo de glórias passadas, isso é o que Mateus aprendeu, porque nós lemos aqui que Jesus Cristo não somente fez, mas ensinava. E aqueles que viam e ouviam, aprendiam. Presenciava os acontecimentos e aprendia. Então o aprendizado para Mateus foi esse. Falando de pessoas que haviam produzido fruto e agora não produziam mais e viviam de glórias passadas. Marcos já está falando numa perspectiva de que alguém que se antecipou antes do tempo e não tinham produzido fruto e também não ia produzir mais. Porque estava na estação errada. Tentando fazer alguma coisa, não era a sua função. Então, eu acredito que, isso não precisa nem eu acreditar, isso é fato, uma figueira produz figo. Então, Jesus Cristo não foi lá tentando encontrar maçãs, romãs, morangos ou algo parecido. Ele viu um pé de figueira e queria encontrar figos. Então, às vezes, o nosso chamado, aquilo que nós temos que produzir, nós precisamos saber o que é. Porque, de repente, nós estamos se esforçando muito. Agora, eu pergunto para você, é difícil para uma figueira produzir figos? Eu creio que não. É bem mais fácil para uma figueira produzir figos do que produzir romãs. Eu diria que é impossível ela produzir romãs. Então, às vezes o que acontece conosco? Está sendo difícil servir a Cristo. Porque de repente você está querendo produzir um fruto que não foi chamado para produzir. Não é a tua função.
Coloca um violão na minha mão e para você ver se vai sair alguma coisa. Nada. Eu vou falar, é impossível. Se colocar-me e falar, ó, a partir de hoje você vai cuidar do grupo de louvor, vai acabar no outro dia. Então tem hora que você está tentando produzir um fruto que não é a tua área. Ah, mas eu sei tocar violão. Ah, então eu posso assumir um grupo de louvor. Isso não é o suficiente, não é tudo. Porque às vezes, porque sabemos alguma coisa, nós queremos investir toda a nossa força naquilo. E aquilo que era para nós ter investido, nós não investimos. Ou seja, atrasamos ou nos antecipamos. E depois vem a dificuldade. Vem as dores, a vontade de parar e de desistir. Não desista. Não pare de produzir frutos. Produzir fruto. É bem provável que você está na área, você está tentando fazer algo que não era para você fazer. É bem provável que você se antecipou para fazer alguma coisa e onde não era tempo. E agora o fardo ficou pesado. E agora a situação está insustentável. É um fardo pesado demais. Mas a Bíblia vai dizer que o jugo de Jesus Cristo é suave. Que não é nenhum peso servir a Cristo. Não é. É a coisa mais agradável, satisfatória e prazerosa é servir a Deus. Se não está sendo assim, então provavelmente você é uma figueira que está tentando produzir romãs. É bem provável. Uma figueira que tentou produzir numa época que não era época de produzir. Então tem folhas, mas não tem fruto. E quando Jesus olha e não vê o fruto, então somos reprovados. Porque estamos no lugar e na hora errada tentando fazer o que é certo. E acabamos sendo reprovados, rejeitados. E nunca vamos produzir fruto. Não é que nunca nessa condição, nunca nessa área, nunca nesta função, nunca nesse setor. Mas então se você acha o teu lugar, então produzirá frutos com alegria. Eu costumo dizer o seguinte, que servir a Deus, viver em Cristo, tem que ser algo natural. É como um rio descer a serra. O rio sempre desce a serra. O rio sempre nasce em partes altas e corre para as partes mais baixas. Tenta impedir um rio de descer. Tenta. Você não vai conseguir. Alguém pode até colocar uma barragem. Por algum tempo você vai conter as águas. Mas elas vão alagando, vão inundando e vai passar por cima ou vai passar por lado. Porque é natural do rio as águas descerem. As águas do rio descerem, é natural. Não há dificuldades para ela. Se colocarem um obstáculo, ela vai contornar, ela vai passar por cima, mas ela vai. Ela vai. Agora, se você está em uma situação aonde está sendo difícil servir a Deus, está sendo difícil viver com Cristo, se está difícil para você participar das atividades na igreja, então é bem provável que você é uma figueira tentando produzir romãs. É bem provável que alguém tenha adubado, estercado ou regado e as flores veio, você foi impulsionado e foi numa época que não era para ir. Ah, mas está todo mundo indo, eu também quero ir. Calma. Porque se você for numa época que não era para ir, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável, vai ficar pesado, vai ficar difícil. E tudo que você vai querer é desistir e abandonar. E muitas pessoas estão exatamente nessa condição. Chegaram ao ponto de insustentabilidade, não dá para aguentar, está a ponto de desistir. Porque você é a pessoa certa, só não está fazendo a coisa que foi chamado para fazer.
Você só precisa encontrar o teu lugar em Cristo. Não é nem na igreja, é em Cristo. Porque o fruto que nós produzimos é o fruto que é gerado em nós através do Espírito. Tem tanta coisa para falar aqui que você não faz nem ideia. E Jesus Cristo logo em seguida passa a falar de fé. Eu quero dizer para você, uma coisa é fé e outra coisa é crença. São duas coisas diferentes. A fé é o resultado do mover sobrenatural do Espírito de Deus no meu espírito, produzindo um anseio, um desejo, produzindo uma inquietação, produzindo também uma ação e um milagre. Para você ter uma ideia, quando se trata de milagre, quando se trata de fé, é algo sobrenatural. Vai vendo comigo. Pedro e João, todos os dias eles subiam ao templo para orar. A Bíblia diz que todos os dias ele fazia isso. E vai dizer também que todos os dias um certo homem paralítico era colocado na porta do templo para pedir esmolas. E eu creio que eles passou ali várias vezes e viu aquele homem em alguma situação. Eles até deram algum trocado, alguma moedinha para aquele homem. Mas houve um dia que o Espírito de Deus, em contato com o Espírito de João e Pedro, falou: hoje o negócio vai ser diferente. Então naquele dia houve um mover sobrenatural do Espírito de Deus e o Espírito de João e Pedro. Então eles olharam para aquele homem, porque dá a entender que ele já estava com a mão estendida assim, esperando receber alguma coisa. E ele disse: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta aí o homem. E o que aconteceu? O homem levantou e andou. Porque isso é fé, é quando o Espírito de Deus, em um mover sobrenatural, ele se junta ao meu espírito, produzindo uma vontade, um desejo, uma inquietação, e libera uma palavra, libera uma profecia, libera e vai acontecer. Então, às vezes nós lemos os textos na Bíblia e daí nós passamos a crer num Deus que cura. E encontramos uma pessoa enferma e vamos lá, oramos por ela. E ela não é curada. Ah, acho que eu não tenho fé. Não, é crença. Crer que Deus cura é uma coisa. Agora, quando o Espírito de Deus vem e entra no teu espírito e fala: é hoje que vai acontecer o milagre. Ora que vai acontecer o milagre. Outro exemplo claro. Paulo descendo a Damasco. No caminho ele tem um encontro com Jesus Cristo, fica cego, entra na casa de um certo Simão curtidor e está lá orando, há 3 dias orando. Aí o Espírito de Deus visita Ananias. Fala: Ananias, vai na rua chamada direita, na casa de um certo Simão curtidor. Lá está um homem por nome Saulo de Tarso. Faz 3 dias que o cara está em jejum e oração. E ele já está sabendo, porque eu já falei para ele que tu vai na casa dele e vai orar por ele. E ele vai voltar a ver e vai ser tremendo. É isso. Então não há dificuldade nenhuma. Ananias chega lá e acontece exatamente como Deus falou. Primeiro é resistir. Pô, Senhor, eu conheço esse homem, todos conhecem a história desse homem, é um perseguidor. Aí o Espírito de Deus insiste um pouco: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então ele deu ouvidos à voz do Senhor, à voz do Espírito de Deus, e foi lá, colocou as mãos sobre Saulo, que posteriormente vem a ser chamado de Paulo. Os olhos dele se abrem, as escamas caem, ele é batizado no Espírito Santo e torna-se uma grande bênção. Então não há dificuldade nenhuma para o milagre acontecer. Mas o milagre é resultado de fé. E o que é a fé? É quando o Espírito de Deus, no mover sobrenatural, quando eu tenho comunhão e intimidade com Ele, então o Espírito de Deus vem sobre o meu espírito para produzir a vontade de Deus. E o problema nosso é que às vezes nós cremos em muitas coisas e deixamos o Espírito de Deus de lado. O que eu preciso é comunhão íntima com o Espírito Santo.
O que eu preciso é andar no Espírito. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, crer é uma coisa, ter fé é outra coisa. Crer por causa de uma experiência de fé é diferente de crer de ouvir. Por exemplo, se você se tivesse a oportunidade de perguntar para Ananias: Ananias, você crê que Deus pode curar os cegos? Você crê que Deus pode transformar um perseguidor em um cristão? Ele falou: eu creio. Porque eu vivi isso, eu tive uma experiência sobrenatural, eu creio. Então ele crê por causa de uma experiência de fé. Mas a questão é que nós cremos porque nós ouvimos, porque nós lemos e não é resultado de fé. Então o que eu preciso é de intimidade com Deus. Eu preciso de proximidade, eu preciso estar em Cristo e Cristo em mim. Eu preciso estar no Espírito e o Espírito em mim. Se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiseres, será feito. Então nós vemos que não é só pedir, eu preciso estar em Cristo e Cristo está em mim, eu preciso estar em Deus e Deus está em mim. Eu estou falando do próprio Espírito de Deus na nossa vida. Então nós viveremos coisas sobrenaturais. E a Bíblia vai dizer lá em Atos que o Espírito de Deus cooperava com os apóstolos. Entendeu isso? E às vezes nós queremos cooperar com Deus, queremos dar uma ajudinha para Deus, sendo que o que eu preciso é ter íntima comunhão com Deus, com o Espírito de Deus e o Espírito de Deus em mim. Então ele vai produzir em mim, através de um ato, do mover sobrenatural, a fé para liberar uma palavra. Isso não quer dizer que eu não deva orar pelos que estão enfermos, mas o resultado vai vir poderosamente quando eu estiver em plena comunhão com Deus. É isso a minha busca, é esse o meu anseio, é esse o meu desejo. Eu não tenho vontade nenhuma de pastorear a igreja. Eu não quero pastorear a igreja. Não é o desejo do meu coração. Por quê? Porque eu entendo que esse não é o meu chamado. Eu não estou dizendo que você também não deva, mas se é isso que está queimando no teu espírito, então vai, produz esse fruto. Agora, o que queima no meu espírito, o desejo da minha alma, é viver isso. É dessa forma. Mas eu entendo que para chegar a esse ponto, para mim, no meu caso, a caminhada é mais longa. Então já se foram 21 anos e eu estou aqui. E vou permanecer aqui. Alguém foi, que vá com Deus. Alguém produziu, alguém tornou-se missionário, alguém tá dirigindo igreja, alguém está pastorando igreja. Vai, meu filho, vai, eu vou ficar por aqui, porque eu tenho em mim um desejo. É de que o Espírito de Deus e eu sejamos tão íntimos, tão próximos, ao ponto de movendo-nos no Espírito, produzindo resultados. E o que Deus já ministrou no meu espírito falou: você vai viver isso. Só que não é para agora, é para daqui muito tempo. E é por pouco tempo. Então eu não estou preocupado porque tem alguém fazendo, tem alguém ganhando alma, tem alguém pastoreando. Tem hora que eu falo assim: vai demorar muito ainda. Mas eu vou, calma, sossega. Então nós precisamos entender isso. Produzindo fruto na estação própria. Então não basta ter as folhas, não basta ter o preparo teológico, teórico. Tem que ser na hora exata. E uma vez que se começa a produzir, não se pode parar mais de produzir. Você vai produzir constantemente. Não é produzir e já não, agora já tá bom, já produzi. Não, depois você é chamado, porque a Bíblia vai dizer que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Então, uma vez que eu lanço a mão no arado, é para frente que eu vou andar, é produzindo e é gerando para a glória de Deus. Mas não é nada assim grandioso no princípio. Inclusive,
foi o Silvio ministrou esses dias, que sábado. Então, em dias atrás, outras pessoas ministraram. O Miro também ministrou, falando do rapaz que construiu os muros lá. Oh, Jesus, esqueci o nome do menino. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Só que quantos anos tinha Neemias quando construiu os muros de Jerusalém? Cara, desde o dia que ele nasceu, Deus estava trabalhando na vida dele para ele reconstruir os muros de Jerusalém. Ele construiu os muros de Jerusalém, reconstruiu os muros em 52 dias. Uma vida inteira se preparando para construir os muros. Só foi isso que ele fez. Só, modo de dizer, já é muita coisa. Mas, ou seja, uma vida inteira se preparando para construir um muro em 52 dias. Calma. De repente você é um Neemias. E a tua vida está sendo preparada, forjada para fazer algo, talvez em pouco tempo. Não é um ministério longo, é o que eu recebo no meu espírito, é o que Deus fala comigo. Dá a impressão que Neemias nasceu naquele dia, né? Ele não foi bebê, não foi jovem, não foi adolescente, não foi adulto. Parece que ele nasceu naquele dia e já construiu um muro. Ele teve uma vida antes, ou seja, a vida dele foi se preparando, sendo preparado, forjado para reconstruir os muros. Estou tentando lembrar o nome do homem, do sacerdote que apresentou Jesus. Estou tentando lembrar o nome dele. Zacarias? Não é Zacarias. Não lembro. Sei que durante a vida toda dele, exercendo o ministério sacerdotal, recebeu a promessa de que os olhos dele, ele viria o Salvador. Então a vida dele foi esperando esse momento. Então quando ele vê o menino, ele pega e apresenta. Dá graças a Deus e fala: Senhor, eu já posso morrer, porque os meus olhos viram o Salvador e a salvação. De repente, Neemias, depois de ter construído o muro, falou: eu já posso morrer, porque aquilo que eu nasci para fazer, eu fiz. Aquilo que você nasceu para fazer, você precisa fazer, porque se você não fizer aquilo que você nasceu para fazer, a tua vida vai ser uma vida infeliz. O teu ministério vai ser um ministério infeliz. Vai ter aparência, mas não vai ter fruto, e vai ter a reprovação. Jesus Cristo dizendo: nunca mais, jamais. Ou seja, nessa circunstância, nessa condição, nesse estado, nunca vai nascer e nunca vai produzir fruto. Então eu preciso encontrar o meu lugar em Cristo. Eu preciso encontrar o meu lugar no reino e produzir o fruto que foi para produzir. Já pensou se Neemias ficasse olhando e falar: não, eu quero um ministério igual ao de Isaías? Ele ia ficar frustrado porque ele não foi chamado para ser Isaías. Agora em pouco eu falei de pessoas que vivem quando já existe aquele: se fosse eu, seria diferente. Se fosse eu faria diferente. Sim, mas não é. Então encontre o teu lugar, encontre o teu espaço, fique na posição. Obrigado aí aos irmãos que colocaram o nome do rapaz aí, do Neemias. Mas ainda não me lembro o nome do sacerdote. Está lá em João, no Evangelho de João. Mas o importante você já recebeu no teu espírito. Então as tuas frustrações, as tuas dores, os teus desânimos, provavelmente você está fora da estação ou está tentando produzir aquilo que não foi chamado para produzir. Uma figueira não tem dificuldade nenhuma em produzir figos na estação própria, nas condições próprias. Agora, se uma figueira tentar produzir romãs, tentar produzir morangos, simplesmente é impossível. E ela vai desistir uma hora. Então, de repente, você está tentando produzir um fruto que você não foi chamado para produzir.
E tudo que você está querendo é desistir, parar. Mas não pare. Encontre o teu lugar em Cristo. Pergunta para Ele qual que é o teu lugar. Pergunta para Ele qual que é o teu chamado. Fala com Ele, fala com o próprio Deus que te criou. Porque eu creio que cada um de nós fomos criados com um propósito definido. E as nossas dores e as nossas tristezas é quando nós estamos onde não deveríamos estar, numa época que não é a época certa, tentando produzir aquilo que não era para produzir. Fica a dica. Amados, que Deus abençoe o seu estudo. Já quero aqui enviar alguns abraços